Arrume as suas malas. É isso mesmo que você está ouvindo. Arrume as suas malas, porque você vai sair deste lugar. Deus manda dizer assim para você: preste bastante atenção, porque já foi decretado no céu uma grande obra para Deus fazer na tua vida. Eu estava aqui no meu cantinho e Deus falou aqui comigo e disse assim: Samuel, fale para esta pessoa que vai chegar aí agora, preparar o coração para as mudanças que vão acontecer. Preparar o coração para a obra que Deus irá realizar, porque vai todo mundo. Deus falou para mim: vai todo mundo ficar estagnado. Vai todo mundo ficar de boca aberta quando ver a obra que Deus vai realizar na tua vida. Porque tu pensa que tu vai ficar nesse lugar em que você se encontra por muito tempo? Tu pensa que tu vai permanecer nesse lugar em que você está por muito tempo? Ó, Deus manda dizer assim: pode começar a preparar a mudança. Pode começar a preparar a mudança, porque aquele que te chamou, ele tem poder para te tirar desse lugar. O Senhor está falando comigo hoje, Ele está dizendo assim: Samuel, fale para esta pessoa que eu vou fazer 3 coisas. Fale para esta pessoa que tem 3 coisas que vão acontecer que gerarão testemunho, milagre, dupla honra e providência. Porque alguém chegou aqui dizendo assim: eu não aguento mais. Eu estava aqui no meu cantinho e Deus disse assim: Samuel, tem alguém que vai chegar aí que falou 3 coisas para Deus. Você falou 3 coisas para Deus e o Senhor mandou dizer assim para você, que Ele ouviu tudo que você falou. Ele ouviu o que você disse. Ele ouviu as tuas lágrimas e você disse para Deus que já não aguentava mais continuar da forma como estava. Você disse para Deus: se fosse para continuar do jeito que estava, era melhor nem continuar lutando. Era melhor desistir, não é mesmo? Deus, Ele sabe da tua limitação. Deus, Ele sabe da tua capacidade. Ele sabe até onde você consegue chegar. E Ele disse aqui para mim: Samuel, essa pessoa vai chegar longe. Essa pessoa, ela vai chegar longe. Não é porque você é uma pessoa inteligente, tem um QI grande, porque você é forte, ou porque você tem dinheiro, ou você tem amizade. Não, você vai chegar longe porque Deus, Ele é contigo, porque Ele prometeu e Ele determinou para a sua vida, e ponto. Já falaram que não, já lutaram para dar errado, já fizeram de tudo para tentar te desmotivar, para tentar fazer você desistir. Porque na caminhada da vida não vai ter muita gente para motivar a gente, não. Não vai ter muitos querendo te motivar, vai ter muitos querendo te derrubar. São poucos e raramente vai ter alguém que vai incentivar você. Isso é um fato. Na caminhada da vida, são muitos os que vão querer ver o teu tropeço. Mas tu falasse para Deus e disse assim: Deus, eu não aguento mais continuar da forma como está. Tu disse para Deus: Deus, será que foi o Senhor mesmo que falou? Porque você questionou as promessas de Deus. E se isso aqui for mentira? Se não for com você, não tem problema. Você pode fazer isso. Você pode pular o vídeo, assistir outra coisa, ou deixar de me seguir. Você faz o que você quiser. Mas eu sei do que eu estou falando, do meu compromisso com essa mensagem. Se Deus está falando contigo hoje, já confirme aqui do lado. Coloque aqui, escreva aí do lado: essa mensagem é para mim. Essa pessoa sou eu. Porque Deus, Ele sabe com quem Ele fala. Eu não vim aqui para perder tempo, não vim aqui para brincar de profetizar. Porque para brincar de profecia tem muitos aí afora.
Eu não fui chamado para perder tempo com mensagens mentirosas e falsas. O meu chamado é para despertar corações. Tanto é que tem como título os meus perfis na rede social como Despertar Brasil. O Senhor me trouxe aqui para despertar o teu coração, para a promessa, para o milagre, para a obra de Deus na tua vida, para você não se frustrar, para você não olhar para o ambiente se baseando no que está acontecendo. Porque quando você olhar as circunstâncias ao teu redor, você não tem que visar a tua limitação naquilo que está acontecendo no momento. Você tem que olhar para o ambiente, para as circunstâncias, visando aquilo que vai acontecer lá na frente. A sua visão tem que ser uma visão ampla, tem que ser uma visão que vá além das circunstâncias do momento, porque é isso que Deus quer para você. E tu questionou a Deus, tu disse assim: Deus, será que foi o Senhor que falou? Será que a promessa foi mesmo para mim? Será que Deus está mesmo na minha vida e Deus está dizendo foi eu quem falei? Mas existia um prazo determinado por Deus para que a promessa dele se cumpra. A promessa de Deus não cumpre do nosso tempo, não. Porque se Deus fizesse tudo no tempo do homem, do jeito que o homem quer, meu amigo, minha amiga, o mundo estava um caos. Mas graças a Deus que tudo, aqui na terra, na nossa vida, acontece de acordo com a vontade de Deus. Terceira coisa que você disse para Deus é que estava desesperada. Desesperado. Você disse: Deus, eu estou desesperado. Eu preciso de uma urgência, de uma resposta para que tranquilize o meu coração, para que eu saiba que o Senhor ainda está comigo. Porque tem hora da vida, veja bem, tem hora da vida, tem hora na nossa vida, não é verdade? Que parece que Deus nos abandonou, parece que Deus não está do nosso lado. Tem hora na nossa vida que a gente está enfrentando tanta coisa, coloca a mão na cabeça, olha para um canto, para o outro e pergunta: cadê Deus? Porque parece que Deus não ouve, parece que Deus não vê, parece que Deus não está do nosso lado, só que Deus está. Porque tem momento da nossa vida que Deus é que nem aquele professor que coloca a prova na nossa mão, espera a gente responder a prova e fica em silêncio, sem dar pitaco nem palpite nenhum. Porque Deus é aquele professor que sabe da tua capacidade, sabe do teu intelecto e acredita que você pode resolver essa prova, responder a prova, passar pela prova para ser aprovado. Deus manda dizer assim: tem momento que eu vou ficar em silêncio, mas tem momento que eu vou gritar. Tem momento que eu vou aparecer, tem momento que eu vou me revelar para determinar a tua aprovação, a tua vitória, a tua conquista, para determinar que você vai sair dessa situação com posse de vitória e alegria e a bênção nas mãos. Escuta, olha para cá. O salmista disse no Salmo 42: por que está abatida a minha alma? Por que tu te perturba dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. É Ele meu auxílio, é Ele que é meu Deus. Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Porque Ele é meu auxílio, porque Ele é meu Deus. O salmista falou: espera em Deus, porque ainda o louvarei. Mas tem momento, não é mesmo? Tem momento que não dá vontade mais de esperar. Tem momento que a gente olha assim e diz: eu cansei de esperar. O mesmo salmista que disse espera em Deus, foi o salmista que disse assim:
Muitos me perguntam: cadê o teu Deus? Onde está o teu Deus? E às vezes o diabo vai tentar passar na tua cara. Às vezes o diabo vai tentar passar na tua cara e dizer: e aí, cadê Deus? Onde está teu Deus? Vai querer pôr em prova, pôr em xeque a tua fé. Colocar você contra a sua própria fé. Mas o profeta Isaías, capítulo 55, no versículo de número 6, ele disse assim: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invoque Ele enquanto Ele está perto. Essa, na verdade, é uma palavra de exortação para aqueles que tinham deixado de buscar a Deus. Mas eu trago ela como um exemplo de que a gente tem que entender que a oportunidade em estar do lado de Deus, em ouvir a resposta de Deus, em buscar a Deus e saber que Ele está do nosso lado, a oportunidade sempre vai estar presente. O profeta Isaías quis dizer isso: busque a Deus enquanto você pode achar, porque enquanto há vida, há esperança. A oportunidade de encontrar Deus sempre vai estar presente. Invoque enquanto Ele está perto. A oportunidade de estar perto de Deus ainda está presente. Então, onde é que está Deus? Deus está presente. Invoque, busque enquanto pode achar, invoque enquanto Ele está perto. Deus está dizendo hoje: eu estou do teu lado, filha. Deus está falando hoje: eu estou do seu lado. Eu me faço presente na sua vida, na sua jornada, na sua trajetória. Eu me faço presente. E não tem quem tire você do rumo, não tem quem tire você do caminho, não tem quem tire você da direção, não tem quem afaste você do meu projeto, do meu propósito, da minha vitória, da minha bênção, não tem quem arranque você daquilo que eu determinei, projetei e preparei para a tua vida. Porque quem te chamou, quem te escolheu foi o Senhor. E Ele vai fazer se cumprir cada palavra que Ele determinou para a sua vida. Querendo o diabo ou não, você vai viver tudo que o Senhor projetou para você viver. Porque o Senhor disse aqui para mim: Samuel, fale para esta pessoa. Fale para esta pessoa preparar as malas. Começar a se despedir. Tem 3 coisas que Deus falou para mim que você vai se despedir. Agora, nesses próximos dias, escute. Os próximos dias, as próximas semanas vão ser decisivas na sua vida. Porque Deus, Ele disse assim, quando Ele citou o teu nome: já basta. Já deu no que deu. Já deu para você o que você tinha de viver, passar. Nesse ambiente, neste lugar, já deu. O Senhor vai te tirar da onde você se encontra hoje para fazer você viver a dupla honra. E tem 3 coisas que Deus manda dizer que Ele vai fazer. Porque a palavra do homem, ela não tem poder. Quando se trata de tentar se levantar contra o projeto de Deus, porque já teve gente que tentou se levantar contra o projeto, que tentou abater a tua vida, que tentou tirar você do foco, e fica aí de um canto para o outro dizendo: eu vou acabar com ele, eu vou acabar com ela, eu vou impedir, vou mostrar para ele. Tem gente que diz assim: eu vou mostrar para ela, eu vou mostrar para ele que ela não pode, que ela não vai conseguir, que ele não vai conseguir. Deus está dizendo: pode se levantar quem quiser, pode vir do lado, da esquerda, da direita, mas Salmo 91 diz: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Aí ele diz assim: nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará na tua tenda, aos anjos dará ordem ao teu respeito para te guardar e para te livrar, para que não tropece no meio do caminho nas pedras. Deus está dizendo: meu amigo, tem uma estrada para você caminhar,
Mas nessa estrada vai ter anjo para te proteger, para te guardar, para te livrar, para cuidar dos teus passos, para tirar as pedras do meio do caminho. Sabe quem são as pedras que Deus vai tirar? A inveja, a malícia, a hipocrisia, as palavras contrárias. Ele vai tirar do teu caminho a negatividade, o olho grande, as palavras contrárias. Ele vai colocar por terra, porque tem pedra no meio do caminho que tenta impedir, ser empecilho na nossa vida para que a gente não caminhe na onde Deus determinou. Mas o Senhor falou: você vai chegar. Você vai chegar porque você tem alguém que dá força para você. Você vai viver porque você tem alguém que fortalece a sua vida. Você tem alguém que segura na sua mão, que garante a sua vitória, que não permite que você caia, que você sucumba, que você desista. Você tem alguém que está do teu lado para dizer assim: vai viver, vai chegar longe, vai alcançar vitória, vai chegar na onde Deus projetou. Você tem um Deus que cuida de você nos mínimos detalhes. Meu Deus do céu, a unção de Deus está grande aqui. E eu quero liberar essa unção de Deus para a tua vida hoje. A unção de Deus está grande nesse lugar e eu quero liberar essa unção de Deus para a tua vida hoje. Para que você possa sentir que Deus, Ele é com você. Que Deus não te abandonou coisa nenhuma até hoje. O diabo ele vai tentar lutar para dizer assim: acabou. Já era para você. Desista. O inimigo vai tentar colocar na tua mente e na tua cabeça: desista. Não tem jeito. Tu não consegue. Tu não vai chegar. Tu não vai viver. E vai tentar de todo jeito, a todo custo, desanimar você, impedir você de viver o projeto. E Deus está dizendo hoje: eu estou segurando na tua mão. E tem 3 coisas que Deus fará acontecer na tua vida. Tu vai olhar para esse lugar e Deus manda dizer assim: se despeça. Pode se despedir hoje. Deus manda dizer de 3 coisas. Primeiro, você vai se despedir das falsas amizades. Pode se despedir. Você vai olhar para um canto e você vai dizer assim: adeus, falsas amizades. Até nunca mais. Segunda coisa que Deus manda dizer que você vai se despedir vai ser dessa sua casa. Porque tu não vai ficar aí por muito tempo. Pode dar adeus a esse lugar em que você chorou muito, passou por perrengues, mas existe uma palavra sobre a tua vida de prosperidade. Existe uma palavra sobre a sua vida de crescimento, de dupla honra. Isaías capítulo 61, Deus falou com o profeta Isaías e disse assim: no lugar da vossa vergonha, tereis dupla honra, tereis. Aí ele diz assim: na terra da tua aflição, possuireis o dobro. Veja se não se encaixa no que você tem vivido. No lugar da tua vergonha, você vai ter o quê? Dupla honra. Na terra da tua aflição, quando ele diz na terra, ele está falando da casa, do ambiente, do local em que a pessoa vive. Na terra da aflição, você vai possuir o quê? Dobro. Ele está falando de mudança de situação, aonde você vai ser honrado por Deus em dobro. Como assim, pastor? Eu não estou entendendo. Imagine que você perdeu algo que era importante para você. Deus está dizendo: aquilo que você perdeu, Deus vai restituir em dobro. Vamos pôr, por exemplo, aqui o dinheiro. Não estou falando que vai acontecer isso, só estou dando aqui um exemplo. Vamos dizer que você perdeu R$1.000 que você estava precisando e era importante para você. É um exemplo. E por causa disso você passou por humilhação, sofreu, teve algumas aflições porque você
perdeu a sua bênção. Foi uma humilhação. Foi uma aflição para você. Aí ele diz assim: você vai possuir o dobro e vai ter dupla honra. Aí o que significa? Ele não vai só restituir os 1.000 que você perdeu. Ele vai restituir os 1.000 com outros 1.000 a mais. E talvez muito mais do que esses outros 1.000. Ele está dizendo: você vai possuir o dobro. Aquilo que você perdeu, aquilo que você sofreu, aquilo que você foi envergonhado, Deus vai te abençoar em dobro. Para mostrar que Ele tem poder para mudar o cenário. Para pegar na tua mão, para te guiar, para te capacitar. Para fortalecer você. Isaías capítulo 40, o profeta disse assim: olha, Deus, Ele dá força para o cansado. Ele revigora a força àquele que não tem nenhum vigor. E agora? Mas depois que Deus dá força, depois que Deus revigorar a força, o que eu tenho que fazer? Aí o profeta disse: você tem que esperar, porque aqueles que esperam no Senhor vão ter todas as suas forças renovadas, vão subir com asas como águia, vão correr e não vão se cansar, vão caminhar e não vão se fadigar. É Ele dizendo, é o Senhor dizendo: eu sou aquele que vou tocar na tua estrutura, vou te tirar desse cenário de fraqueza, de tristeza, de angústia que tentou travar você, e vou te dar capacidade para você voar. Quando Ele diz voar, Ele quer dizer chegar longe. Mas é voar como águia, pastor? Você vai chegar tão alto. E não só vai chegar tão alto, você vai ter uma visão periférica ampla. Você vai ter uma visão aguçada, vai enxergar longe. Você vai chegar longe. Deus está dizendo: mas basta você confiar que Deus é Deus que dá força, é Deus que revigora, é Deus que age naquele que espera nele. Então hoje Deus te desperta para você abrir o seu coração para confiar que o tempo que Ele determinou tá para chegar na sua vida e ponto. Ele vai te tocar. Dê a Deus a toda falsidade. Dê a Deus a sua casa. E dê a Deus a essa terceira coisa que eu já estava falando: as humilhações. Porque papai manda dizer que você vai mudar muito. Financeiramente, você vai mudar muito. Espiritualmente e emocionalmente. Tem gente que quando olha para você diz assim: é fácil acabar com a autoestima dele. Tem gente que quando olha para você diz assim: é fácil destruir a autoestima dela, é fácil destruir a autoestima dele, é fácil acabar com o ânimo dela, acabar com o ânimo dele. E Deus está dizendo assim: é fácil. Vamos ver quem é que pode contra o projeto de Deus. O Senhor disse na sua palavra no livro do profeta Isaías: ainda antes que houvesse dia, eu sou. Não há quem possa escapar das mãos de Deus. Agindo Deus, quem impedirá? Aí ele está dizendo: não é fácil acabar com a autoestima do meu servo, não é fácil acabar com a autoestima da minha serva. Vamos ver quem é que pode contra Deus, vamos ver quem pode contra o agir de Deus, vamos ver quem pode derrubar aquilo que Deus levantou, atrapalhar aquilo que Deus começou, impedir aquilo que Deus determinou para acontecer, porque quem deliberou a palavra, o decreto foi Deus. A Bíblia diz: do homem são os desígnios do coração. Por que, pastor, os desígnios do coração? Porque o coração ele é enganoso, ele mente, é terra de iniquidade, é um lugar obscuro quando se trata de um homem cego sem Deus. Mas a Bíblia diz: do homem são os desígnios do coração, mas a Deus pertence o querer e o efetuar. Por que o querer e o efetuar? Porque a Deus pertence o decreto final, a última palavra. Quando ele martela, que ele determina e sentencia em favor do filho dele,
Não tem, meu amigo, não tem para onde correr. Ah, mas vão se espernear, vão ficar maluco, podem se espernear, se balançar para lá, correr para cá, botar a mão na cabeça, se desesperar, querer fazer de tudo para impedir o decreto de Deus. Não vai conseguir, pronto. E ai daquele que tentar tocar na obra de Deus, vai pagar preço. Lembra de Miriam? Junto com Arão, estava lá, conversa vai, conversa vem, estava a conversinha lá, a panelinha entre Miriam e Arão, se você for no Antigo Testamento. Aí Miriam começa a dizer, mas a Cuxita, a esposa que Moisés tomou para si, aquela mulher, usaram um pretexto, mas ele fez errado porque aquela mulher não era uma mulher certa, que não sei o que lá, que não sei o que lá. E do nada, um abre a boca e diz assim, mas Moisés só quer ser. Ele só quer ser o homem de Deus, aquele que escuta a voz de Deus. É porque Deus só fala com ele. É porque só ele que tem intimidade. É porque só ele que ouve a voz de Deus. E de repente brada a voz do Senhor e diz assim, vocês não queriam ouvir a minha voz? Pois bem, vão ouvir, mas é com repreensão. Aí Deus brada, fala com Miriam e com Arão e diz, agora vá, se apresente, porque certamente Miriam ficou leprosa por questionar a vontade de Deus e se levantar contra o servo do Senhor. E Deus está dizendo hoje, ai daquele que se levantar contra o projeto de Deus, contra aquilo que Deus determinou, contra a obra do Senhor. Porque Deus tinha determinado que Moisés era o homem de Deus, o profeta, aquele que foi escolhido para levar a mensagem e guiar o povo. Mas quando alguém disse, eu não aceito porque é só ele, é ele isso, é ele aquilo outro, Deus foi lá e tocou. Mas Deus não tocou para matar, Deus tocou para ensinar e colocar no devido lugar aquele que não pode atrapalhar o projeto de Deus. Quem determinou a palavra foi Deus, meu amigo. Serva de Deus, quem determinou a palavra foi Deus. Deus está falando comigo hoje e está dizendo assim, Samuel, fale para esta mulher, fale para este homem se preparar, porque lindo vai ser o testemunho. Vai ser o testemunho mais impactante da tua vida, e se eu fosse você, eu já deixava salvo, porque tu vai voltar aqui para agradecer. Escuta, daqui a pouquinho, ainda nesse vídeo, eu estarei levantando uma oração, um clamor profético. Vou fazer uma oração abençoada por aqueles que chegaram aqui. Portanto, já coloca o teu nome, o pedido de oração aqui do lado. Se quiser, apresente a pessoa que você deseja, que nós estaremos colocando aqui no clamor e na oração, e eu vou estar levando para Deus cada petição. Vou apresentar os pedidos, porque o Senhor é aquele que faz a obra, é aquele que escuta, e como eu falei, é aquele que dá a palavra, que decreta e concretiza de acordo com a vontade dele. Você lembra de Jesus? Jesus, uma certa feita, ele olha para os discípulos, aí ele lança uma palavra que muitos não imaginavam que estava para acontecer. Mas é Jesus, ele gosta de ir para um lado e para o outro, porque Jesus ele não ficava muito tempo num canto só. Jesus ele não ficava muito tempo em uma aldeia, em um vilarejo, não. Eram poucos os dias que Jesus ficava no povoado, porque Jesus ele não poderia ficar parado. Ele andava de aldeia em aldeia, cidade em cidade, povoado em povoado, levando a mensagem, curando, salvando, ressuscitando, ensinando as ovelhas perdidas da casa de Israel. Só que Jesus está com os discípulos, ele diz assim, vamos para o outro lado do rio, entrem no barco. Os discípulos entram, Jesus entra e ele deita.
Enquanto Jesus está deitado, dormindo, os discípulos estão remando. Estão remando, está tudo tranquilo, os discípulos estão remando, vamos para o outro lado. O mestre mandou a gente ir para onde? Para o outro lado. O mestre determinou que a gente deveria chegar na onde? Do outro lado, mas para chegar do outro lado tem o meio do percurso. E quando eles chegam no meio do percurso, a Bíblia diz que vem uma tempestade de vento. A água começa a bater, o vento começa a soprar, o lago começa a chacoalhar, a chuva, tempestade, o barco enchendo, os discípulos desesperados ao ponto de eles pensarem que eles iriam morrer. Aí tá aquela turbulência, agora a gente não vai chegar do outro lado, mas só que antes deles entrarem dentro do barco, Jesus disse, a gente vai para o outro lado. E tem gente que chegou aqui que Deus falou para mim, que tem promessa de chegar do outro lado, que tem promessa de viver grandes vitórias, de alcançar grandes conquistas, de chegar em lugares extraordinários, de viver um projeto, uma experiência, momentos incríveis diante de Deus. Só que o diabo vai tentar afundar o teu barco no meio do percurso para você não chegar do outro lado. Aí os discípulos estão ali desesperados. Jesus, aí um pega aqui, Jesus está aqui dormindo. Aí imagina Jesus, vamos ver até onde eles vão chegar. Aí Jesus está dormindo, um chacoalha Jesus, diz, Jesus, acorda, o Senhor não se importa que a gente morra e pereça? A gente está desesperado, está com medo, Jesus acorda, o Senhor não se importa que a gente pereça? Aí Jesus acorda, passa a mão no olho, passa a mão no outro olho. Aí boceja, estica os braços, olha para um lado, olha para o outro, diz o que está acontecendo. Por que vocês estão com medo? Homens de pequena fé. Enquanto está todo mundo desesperado, Jesus está sereno, calmo, tranquilo e perguntando o que é que está acontecendo. Que vocês estão desse jeito com pouca fé. O problema não era ficar com medo da tempestade. O problema é você achar que vai morrer na tempestade com Jesus no teu barco. Esse foi o principal erro dos discípulos. É um segredo que eu vou te revelar aqui, que muitos não ensinam. Muitos pregadores vão dizer, Jesus esperava que os discípulos tivessem autoridade para repreender os ventos, para repreender a tempestade, só que não era isso que Jesus queria. Jesus não queria em momento nenhum que os discípulos acabassem com a tempestade, porque não era trabalho dos discípulos. Jesus queria ver o coração deles, se eles iriam confiar que Jesus dentro do barco iria se levantar para acabar com a tempestade, porque o erro deles foi achar que iriam morrer com o autor da vida dentro do barco, com aquele que ressuscita morto, que dá vista cego, que tira o paralítico do chão e faz ele andar, que dá audição ao surdo. É esse o homem que estava dentro do barco. O principal erro deles foi pensar, nós vamos morrer, sendo que Jesus estava dentro do barco. A Jesus, quando acorda, ele diz, por que vocês são tímidos? Tem pouca fé. A fé que Jesus queria ver deles era acreditar que Jesus, no primeiro momento, ia tirar eles da situação sem eles precisar ter medo nenhum. Porque a principal atitude que eles deveriam tomar, antes de começarem a se desesperar e dizer, Jesus, a gente acredita que essa tempestade aqui não é nada, porque o Senhor pode repreender ela.
Porque no primeiro momento de medo a gente já começa a se desesperar, corre por um lado, corre por outro, pede socorro para um, pede socorro para outro e se esquece que aquele que tem poder para mudar o percurso do barco está ali do nosso lado, só esperando a gente ir até ele clamar, porque Jesus estava esperando eles irem lá acordar ele. Não era para eles terem demorado, não era para eles terem ficado, como é que eu posso dizer, desesperado, chorando, gritando, não. Era para no primeiro momento, a tempestade começou. Tá vendo que a nuvem já está se formando? Já está começando a cair algumas gotas de água? O mar já está começando a se agitar? A primeira reação deles, antes de uma tempestade terrível começar a acontecer, é dizer: ô mestre, balançar Jesus e dizer: ô mestre, ajuda a gente, porque o Senhor pode acabar com essa tempestade, porque a gente não tem poder, mas o Senhor pode. A gente acredita em você. Era essa fé que Jesus queria. É essa fé que Ele quer de você, porque tem momento que a gente diz: não, pronto, acabou, vou desistir. Mas Jesus está do lado dizendo assim: ei, eu estou aqui, me peça. Você vai sair dessa tempestade. Quando Jesus se levantou, eles disseram assim: que homem é esse? Que até o vento e as ondas lhe obedecem. Que tem poder para repreender o vento. Tudo fica calmo, eles chegam do outro lado e entendem que aquele que deu a palavra é aquele que concretiza. E foi exatamente isso que o apóstolo Paulo falou em Filipenses capítulo 1, versículo de número 6. Aquele que começou a boa obra é fiel para aperfeiçoar até o dia de Jesus Cristo. Tem 3 coisas que Deus vai fazer primeiro. Eu vejo Deus preparando uma proposta para você em outro lugar. Não vai ser nesse bairro que você está, não. Vai ser em uma outra localidade diferente dessa. O Senhor me mostra chegando uma proposta para você em um outro lugar, em que Deus vai te tirar daí para você viver a dupla honra, a bênção que Deus projetou para a tua vida. Vai chegar uma proposta muito abençoada da parte de Deus para a tua vida. Te prepara para a surpresa, para a bênção e para o milagre de Deus que Ele determinou para a sua vida. Segunda coisa que Deus vai fazer. Eu vejo um contrato Deus colocando na tua mão. Escute com muita atenção. Deus manda dizer assim: escute com muita atenção isso que eu vou te falar. Eu vejo você assinando uma papelada, que Deus vai colocar algo para você gerenciar, para você administrar e cuidar. Porque tu vai receber uma proposta, e essa proposta vai requerer que você vá morar uma distância mais, como é que eu posso dizer? Uma distância mais longe de onde você já está hoje. E para isso acontecer, você vai precisar sair deste lugar, vai para um lugar melhor, para uma casa melhor, porque eu vejo você entrando em uma casa mais abençoada, assinando algo grande, onde você vai gerenciar e cuidar de algo poderoso. E a terceira coisa que Deus vai fazer, preste bastante atenção, é fazer você prosperar. Eu vejo conquista, eu vejo Deus colocando uma chave de uma conquista que você tanto pediu a Deus. Porque o Senhor vai começar a mudar o teu status, a tua vida financeira. Deus vai começar a mudar. E eu vim aqui para orar para isso. Você vai receber uma proposta para morar em outro lugar. Você vai assinar um contrato que vai fazer com que você gerencie algo grande. E você vai pegar uma chave de uma conquista que você pediu muito a Deus. Porque Deus é aquele que dá condição, dá meios e direcionamento. Já abre o teu coração. Quem puder, já deixa aquele joinha, aquele coraçãozinho para fortalecer a mensagem, clica aí. Aquele mimo, eu gostei demais. Põe a mão no seu coração. Feche teus olhos e ora junto comigo. Pai amado, Pai querido, Senhor, eu quero te pedir agora, Senhor, encarecidamente, toca nesta vida. Toca na vida dessa pessoa, na vida desse homem, na vida dessa mulher, porque eu vim aqui como voz profética para declarar sobre a vida deste homem, desta mulher,
que haverá um novo tempo, que haverá, Senhor, uma nova história, que o Senhor, meu Deus, trará muitas bênçãos, mudanças e vitória para esta casa, para esta vida e para este lar, Pai. O teu filho precisa muito, Senhor, do teu milagre, da tua bênção. O teu filho, Pai, precisa muito, Senhor, mudar de situação, porque eu acredito que o Senhor é aquele que tem poder para mudar, para transformar, para erguer, para livrar ele, Senhor, ela de todo mal. Em o nome do Senhor Jesus, então, Deus, vai de encontro a este teu servo, vai de encontro a essa tua serva, Senhor, livra, transforma, restaura, modifica, fortalece, para a glória do teu nome, em o nome do Senhor Jesus, Pai. Cura, cumpre a tua promessa, faz aquilo que só tu pode fazer, Senhor, pois o Senhor, meu Deus, é extraordinariamente grande, pois eu decreto crescimento e prosperidade, em nome de Jesus. Deixe salvo, porque tu vai voltar aqui para agradecer. Tem alguém que precisa muito ouvir esse recado hoje, então deixe Deus te usar poderosamente e mande, libere essa palavra para mais pessoas que precisam ouvir. Já fica com Deus e me siga. E não se esqueça de ativar o sininho, de se inscrever para ficar sempre atualizado nas orações e palavras. Deus te abençoe muito em nome de Jesus.